Fala, minha gente, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um Carregando a Cruz, nosso comentário bíblico, né? Apresentamos aqui 2 vezes por semana. Hoje vamos falar um pouquinho sobre sabedoria, temor e conhecimento. É possível adquirir todos esses três, tanto a sabedoria quanto o temor, como o conhecimento. Salomão fala isso no capítulo 2, dos versículos 1 a 5 do livro de Provérbios, ok? É sobre isso que a gente vai comentar hoje. Antes, aquele velho recado, curte, comente, se inscreva, se você gosta aqui do nosso conteúdo, né? Na descrição também tem o link do site, que você pode se inscrever por e-mail e ter outras informações. E tem também os links de WhatsApp e Telegram. No site também tem os mesmos links, tá bom? Então se inscreve lá que você vai receber o nosso conteúdo sempre que for postado, ok? Muito bem. Lembrando também, né, que nós temos aqui os dois devocionais, os dois comentários devocionais, na segunda e na quinta. E na quarta-feira temos aulas sobre assuntos da filosofia e da teologia, que ajudam a gente a viver bem, viver melhor, viver para a glória de Deus. Ok? E sim, o pensamento, o estudo ajuda sim a glorificarmos a Deus. Ok? Então, vamos lá. Provérbios capítulo 2, versículos 1 a 5, diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento, e por inteligência alçares a tua voz, e se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Veja só que interessante. É claro que você percebeu no texto que Salomão fala de uma busca pelo conhecimento e pela sabedoria, né? Ou melhor, ele fala se clamares por entendimento e por inteligência, né? Mas ele começa falando sobre guardar as palavras. E no versículo 2, fazer atento à sabedoria o teu ouvido. Então perceba que, como está no capítulo 1, no versículo 7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o ouvir a Deus é o princípio desse conhecimento, dessa inteligência e do próprio temor. Eu ouvi uma expressão essa semana que é o seguinte: nós não estudamos a Bíblia para crer, nós cremos e por isso estudamos. Ou seja, quando Deus nos alcança e de fato nós nos curvamos a Ele, nós passamos então a ter o desejo de conhecê-lo cada vez mais. E esse desejo ele só vem por guardarmos a palavra de Deus, por guardarmos o ensino de Deus. E naturalmente, Salomão está falando disso. Certamente aqui ele tem em mente os profetas, ele tem em mente os salmos. Né? Até no Salmo tem, né? No Salmo 119, se não me engano, tem uma passagem: escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Né? Lá no Novo Testamento, se não me engano, em Romanos, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? O ouvir pela palavra, interessante que a expressão, né? A tradução vem, o ouvir vem pela fé, ó, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Por quê? Porque o ouvir aqui não é só o ato biológico do sentido, né? Da audição. É o ouvir com a alma, é o guardar. Esse guardar aqui é de fato o que a Bíblia chama de ouvir a voz de Deus. Ouvir é entender, é se curvar a ela. Não é apenas o ato de ouvir. Muitos ouvem, poucos seguem. Os sermões, né, do Senhor, muitos ouviram, poucos se converteram. E é assim que funciona. Então, guardar as palavras de Deus, esconder contigo os mandamentos de Deus, é só assim que nós vamos realmente entender e ter o desejo de buscar mais a Deus. Ok? E aí sim, nós passamos a desejar a Deus. Quando guardamos, olha que interessante, a sequência que Salomão coloca. Quando guardamos os mandamentos, quando guardamos a palavra, nós fazemos atentos à sabedoria, atento ao ensino de Deus, a toda a orientação de Deus, a toda o direcionar de Deus. Né? Atentar à sabedoria é isso. Sabedoria aqui no sentido de saber viver, de saber resolver as coisas, de saber como lidar com a realidade, como lidar com as situações. E aí sim, quando nós guardamos,
nós passamos a estar atentos a toda a orientação de Deus. E olha como que vai em terceiro versículo. E se clamares por entendimento e por inteligência alçares a sua voz. Aí já começa uma busca. Primeiro, veja, no primeiro e no segundo versículo é uma ação, é um comportamento passivo. Você aceita, você absorve os mandamentos, você guarda os mandamentos. E esse guardar os mandamentos te leva a se submeter à sabedoria, a ficar atento à orientação de Deus. Mas agora você clama por inteligência. Você clama por conhecimento. Né? O termo que ele usa aqui é entendimento e inteligência. Entendimento o quê? Das coisas humanas. Entendimento da ciência, entendimento de situações, e assim por diante, do próprio conhecimento humano. Clama por inteligência. Aí você busca. Aí você começa a buscar, mas não é a ciência como o homem proclama. É a ciência daquele que sabe que é limitado, daquele que sabe que é criatura e que todo o conhecimento, toda a glória, toda a sabedoria pertence a Deus, pertence ao Criador. Ainda que seja uma busca, é uma busca consciente da nossa condição, limitada. E ele ainda compara, olha, se como a prata a buscar, se como a tesouros escondidos a procurar. E aí essa busca do conhecimento, não só terreno, mas o conhecimento de Deus, vai nos levar a entender o temor do Senhor e achar o conhecimento de Deus. Perceba, Deus nos alcança, nos transforma, nós nos tornamos sensíveis para ouvir as orientações dele, e isso gera em nós o desejo de conhecer cada vez mais, conhecer a Deus e conhecer tudo aquilo que ele criou, tudo aquilo que ele deixou para que nós conheçamos. E aí nessa busca, valorizando como prata e como ouro, são metais preciosos. Ou seja, quando nós temos o conhecimento de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus como superior a tudo, entendendo que Ele é o dono de tudo, aí sim nós vamos encontrar o temor e o conhecimento de Deus. Por que o temor e o conhecimento de Deus? Ora, eu não respeito aquele que eu não conheço. Eu não respeito aquele que eu não entendo o valor. Se temor é reverência, é respeito, não é apenas medo, né? O temor é a reverência. Ora, se eu não entendo o valor, a majestade, a grandeza, eu não vou temer da maneira correta. Eu não vou temer verdadeiramente. Eu posso ter medo, eu posso ter uma relação de barganha, como a maioria hoje tem. Né? Eu faço a campanha e recebo alguma coisa. Né? Ou pelo menos espero receber. Né? Ou qualquer outro tipo de relação. A gente tem que ter cuidado com isso. Porque nós estamos falando que glorificamos, que confiamos, que adoramos, mas a quem adoramos ou a que adoramos? É só essa busca que vai nos permitir, de fato, temer a Deus, sabendo quem Ele é, sabendo a grandeza dele. E vamos então conhecer verdadeiramente a Deus. Pelas Escrituras, pela história, por aquilo que os nossos irmãos escreveram, por aquilo que nos é pregado, por aquilo que nos é ensinado, e principalmente pela nossa leitura da palavra de Deus. Amém? Então, de fato, temor, conhecimento é adquirido mediante a ação de Deus que gera em nós o desejo de buscar cada vez mais a esse Deus tão maravilhoso, Criador dos céus e da terra, o nosso Senhor, o nosso Criador, o nosso Redentor, sabendo que o nosso Redentor vive e por fim virá sobre a terra para buscar os seus fiéis. Amém? Que a nossa oração seja essa, Senhor. Me ensina a desejar cada vez mais. Me ensina a guardar a tua palavra e a desejar cada vez mais o teu conhecimento, o teu temor, para que eu possa viver para a honra e glória do seu santo nome. Amém? Espero que tenha sido uma bênção. Espero que isso possa abençoar o seu dia, abençoar a sua família. Um grande abraço e até a próxima.